O título da mensagem de hoje é o seguinte: para a maior missão, o maior preparo. Quero convidar você a ouvir mais uma mensagem missionária registrada no Salmo 105. Quero levar você a fazer uma apreciação de 9 versículos do Salmo 105, como também ver a aplicação que eu vou fazer destes 9 versículos. A minha leitura bíblica nesta ocasião está registrada no Salmo 105, versículos 16 ao 25. O Salmo 105 é um salmo histórico, onde o salmista narrou alguns aspectos da história de José, dando um colorido poético e missionário. Há um episódio que quero chamar sua atenção para você se deleitar comigo. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Salmo 105, versículo 16 ao versículo 25. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Este ele aqui é Deus. Deus mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens. Preste atenção no versículo 22, é muito importante. Para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito, Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã, Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários. E mudou o coração deles para que odiasse o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Depois de ler esse precioso texto, quero afirmar que José teve 2 missões a realizar no Egito. A primeira missão de José seria ensinar os oficiais do rei segundo a sua visão, segundo a sabedoria que José havia aprendido na casa de seu pai. A segunda missão seria preparar os armazéns para guardar os trigos que seriam produzidos nos campos dos egípcios. Depois de preparar os celeiros, José teve que preparar também a terra para semear o trigo. Ele teve que lavrar a terra. Quem sabe ele abriu canais para irrigar a terra. Eu imagino que foi preparado muitos arados, uma quantidade suficiente e muitas juntas de bois, a fim de lavrar o máximo possível de hectares de terras férteis e produtivas. Essa missão também correspondia a preparar os fazendeiros, os agricultores, os lavradores experientes para desbravar mais terras, como também arar as terras já utilizadas em outras épocas, pois eles precisariam de muitos quilômetros de terra cultivada para as plantações dos próximos 7 anos. Eu vejo aqui na figura de José um missionário bem preparado e o que ele deve fazer para realizar suas missões. Antes de lançar a semente, José teve que preparar os oficiais do rei para administrar essa grande missão. Diz ali o texto: para ensinar sabedoria. Ministério e magistério estava de mãos dadas. O missionário sozinho não poderá salvar a terra onde ele estiver, mas terá que preparar obreiros para lhe ajudar a fim de salvar a maior quantidade de pessoas na terra onde ele reside. E por que Deus não preparou essa mega plantação de trigo na terra de Canaã, onde morava José e a sua família? Canaã não teria espaço suficiente para uma plantação tão gigantesca. Como também não teria recursos econômicos para a construção dos celeiros, de muitos celeiros, nem mesmo a quantidade de pessoas suficiente para tal empreendimento. Só o Egito teria recursos financeiros, recursos humanos e recursos agrários
para salvar a terra da fome que viria no mundo conhecido daquele momento. No domingo passado fui no supermercado comprar um frango assado e na saída do supermercado eu me deparei com um banner dos bombeiros que estava ali na porta. Eles estão fazendo uma campanha para arrecadar dinheiro e convidar pessoas para ser sócio dos bombeiros, visto que eles são voluntários, que eles não têm um salário mínimo. Eu estava saindo do supermercado quando o Espírito Santo fez eu voltar e tirar uma foto do banner. O banner tem uma pergunta que diz: sabe quanto custa para uniformizar um bombeiro? Veja aí na foto que eu vou colocar debaixo desse áudio para você ver quanto custa equipar um bombeiro para ele realizar sua missão. Nesse raciocínio, só igrejas de porte médio e de grande porte poderiam fazer missões, devido ao custo elevado, para equipar esse missionário a fim de que ele realize sozinho o trabalho que deveria ser de todos da igreja. Igrejas pequenas poderiam fazer culto de missões, mas depois teria que destinar essas arrecadações a uma igreja ou a uma missão para aumentar os recursos que essa igreja tem, que essa missão tem, a fim de ser destinados a uma missão internacional. Eu gostaria que ficasse bem claro que existe uma diferença grande entre missão local e missão internacional. A missão local deveria ser chamada de evangelismo, e a missão internacional, sim que sim, seria a missão transcultural e transnacional. A missão em si é levar salvação aos povos, ainda que poderia ser feito desde o país de origem do missionário, via online. Mas a melhor forma é aquela que o próprio Senhor instituiu, presencial, de 2 em 2. A igreja evangélica, por sua vez, deveria sempre enviar um casal e não um missionário sozinho. Nunca ninguém calculou em reais quantos milhões seria necessário para salvar da fome uma nação inteira. Muito menos para salvar todas as nações do Oriente Médio que estavam ao redor ali daquele mundo civilizado, da Mesopotâmia, do norte da África, que foram salvos da fome por José. E isso tudo deveria ser multiplicado por 7, pois a fome durou 7 anos e só havia alimentos no Egito. José foi um tipo de Cristo, isso todo mundo concorda, mas você deveria estar disposto a concordar comigo que José foi um tipo de um missionário que foi enviado para o Egito, sem pagar a passagem, sem ter hospedagem reservada, sem ter documento diplomático para chegar no palácio. Pelo contrário, ele chegou numa feira de escravos, parou numa casa grande como funcionário, depois foi assediado, acusado, lançado na prisão, de onde o rei deu liberdade e lhe deu autoridade para administrar e ensinar os seus oficiais essa labor de campus. Não campus universitário, mas campos de plantação e de colheita. Para mim também chega imagens de igrejas paupérrimas da África, de crianças com prato de plástico na mão ou com os pratos colocados no chão. Esse tipo de imagem que para nós chega como uma imagem de carência, ou uma imagem de miséria, ou uma imagem missionária, para eles é uma realidade, é até um estilo de vida. Essa escassez de alimento, essa precariedade na hora de se alimentar. Mesmo assim, eles mesmo, os obreiros nativos, com poucos recursos, estão salvando os seus conterrâneos. Agora, eu te convido a olhar para o Chile, que em certo aspecto é próspero, principalmente na ótica daquele que veio aqui e passou uma semana passeando como turista. Mas eu quero que você olhe para o Chile através dos meus olhos, através da minha visão missionária. Eu nunca farei chegar até você fotos semelhantes àquelas que nós recebemos da África. A realidade do Chile, há muita necessidade dentro da sua prosperidade. Pessoas bem encaminhadas, com várias casas de aluguéis, também têm necessidade, como aqueles que estão acostumados a um estilo de vida rude no calor e na poeira da África. É Deus quem levanta um missionário? Sim. É Deus quem dá recursos à igreja?
Sim. Os missionários partem da sua terra bem equipados? Não. A missão é feita com dificuldade? Sim. A igreja que faz missão prospera? Sim. A pessoa em particular que ajuda os missionários é abençoada? Sim. O missionário dará conta de salvar uma cidade sozinho? Não. O missionário tem que conhecer sobre administração, estratégia e economia? Sim. É possível fazer a obra missionária pela fé? Sim. Se o recurso for maior, os resultados serão maiores? Sim. Existe algum chamado específico para quem fica do seu país sem ser um missionário? Sim. Qual é esse chamado específico? Esse chamado específico é para contribuir com aquele que aceitou o primeiro chamado. Vinde a mim, e com a primeira ordem, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Desde o dia 2 de outubro estamos estabelecidos em uma nova cidade chamada Buim. O nome Buim é pequeno, tem apenas 4 letras, B-U-I-N. Mas a necessidade de Jesus é grande. Sinta-se um privilegiado, meu irmão, de ser chamado para ajudar essa missão com a tua contribuição. Alguém falou para mim que eu não deveria falar em dinheiro quando eu estou falando de missões, pois Deus pode providenciar recursos de qualquer parte, de qualquer ser humano, de qualquer igreja ou de qualquer empresa. Mas como missão ainda não virou uma cultura, um hábito especial de ajudar os missionários, então temos a necessidade e temos a legalidade de falar de dinheiro e de falar de recursos, de falar de um campo grande, endurecido pela incredulidade, pisado pelas heresias, socado pelo engano, que precisa de muitos missionários no estilo de José, com sabedoria para ensinar os obreiros locais a recolher o trigo que será semeado. Você pode fazer parte desta igreja de porte médio e de porte grande, que está aplicando recursos como José aplicou nos campos do Egito, na construção de celeiros, na administração inteligente, pois o mundo está gritando por fome, e talvez não só fome pelo pão físico, mas também está clamando pelo pão espiritual. Você gostaria de ser um José no palácio ou um José no campo? Você gostaria de sonhar com trigo ou estar plantando trigo? Você gostaria de estar se alimentando com alimentos abundantes do Egito ou preparando alimentos para salvar o mundo? José foi comprado, certo? Você também. José foi escravo, você também. José foi livre, você também. José aceitou suas missões de preparar os oficiais e de fazer um Egito produtivo. E você? Não fique relutando com o teu chamado. De cada 1000 crentes, só um será enviado ao exterior. Os outros 999 terão a bela missão de mandar ao missionário José aquilo que ele precisar, seja grão, seja semente, seja arado, seja microfone, seja cadeira, seja o aluguel, seja a luz que o missionário José gasta, seja a água que o missionário José bebe. Com certeza José também se alegrou em ver uma plantação que parecia um mar dos trigos ondulantes. Quem sabe ele suportou a saudade do seu pai, as comidas boas da casa da sua mãe, o idioma dos seus contemporâneos, para ficar ali no Egito com uma cultura diferente. Ele teve que ter um nome diferente, aprender uma língua diferente para salvar um povo diferente, para realizar uma missão diferente. Ele não estava ali de passeio ou de turismo, ele estava ali responsável pelo maior centro de distribuição de alimentos do Egito. Até os seus irmãos e o seu pai vieram desfrutar dos benefícios do missionário José. Que Deus te abençoe. Pense nessa palavra. Seja hoje também você um missionário José,
e provê para as missões recursos que o Senhor já te entregou. Em nome de Jesus. Amém.